João, capítulo 8, verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E o Messias dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a nenhum. Como dizes tu seres livre? Respondendo-lhe então o Messias: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pai querido e Pai santo, aqui está o teu servo com humildade, que eu, meu Pai, não apareça, mas o teu filho, o Messias, apareça e diminua-me. Irmãos, todos somos livres. Esta é a mensagem. Todos somos livres. Mas será que todos entendemos o que é ser livre? À medida que avançamos no conhecimento, também avançamos no entendimento e deixaremos de ser lei, ou seja, deixaremos de ser pessoas sem conhecimento e logo deixaremos de ser também enganados pelos falsos profetas. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E o Messias dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eu falei isso aqui, irmãos, para vocês. Não podemos ser leigos, temos que conhecer a verdade, temos que saber da verdade, de toda a verdade. Se recebemos de graça, temos que entregar tudo de graça, não a metade, esconder a outra metade. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? O Messias aqui está falando do julgamento deles. Por isso que o Messias falou: conhecereis a verdade. O Messias estava falando para eles abrir os olhos, para sair daquele sistema que eles estavam, os falsos profetas daquela época. E ele falou: verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Messias aqui está falando, irmão, que eles eram escravos do pecado e servos do mesmo. E o Messias estava falando isso, que eles eram escravos do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que ele falou isso. E eles estavam, irmãos, com a mente tão cauterizada, que olha que eles falaram aqui no verso 33. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu que sereis livre? Eles estavam com a mente tão cauterizada que nem eles estavam percebendo que eram escravos do pecado. Aqueles homens, os judeus, iam para o templo, eles adoravam, eles cantavam, eles liam um pergaminho, eles oravam, entravam no templo, saía do templo do mesmo jeito. O Messias chegou, saía do templo, curava no templo, curava fora do templo, e os fariseus, e os saduceus, e os escribas viram isso e aciumaram, ficaram com ciúme, porque o Messias veio para curar, veio para salvar,
e veio para libertar do juízo final. E eles ficaram ciumados, né? Por quê? Porque eles tinham um contrato com quem? Com o pecado. Eles tinham um contrato, eles lucravam, assim como Balaão fazia, vendia a mensagem. Por isso que o Messias chegou para libertá-los todos, não só eles, mas nós também, desse mal, desse vírus mortal. É o pior vírus que existe. Nunca existiu outro que a prevaricação. No verso 34, respondeu-lhe o Messias: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas por que é servo do pecado? Eles trabalham de graça, eles não recebem nada de bom, eles só recebem coisas ruins quando estão no pecado. E o Messias falava que eles eram escravos do pecado e servo do mesmo. E o Messias falou e fala que ele pode fazer o que com esses pecados, irmão? Vamos ler no verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres da escravidão do mal do pecado. E aí, meus amados, nós vamos resumir tudo. Primeiro, o Messias falou que eles tinham de sair do pecado. Depois ele falou que eles não podiam mais ser leigos. E logo em seguida ele falou também que as mentes deles estavam cauterizadas. E isso falou para eles, mas serve para nós também. Eu também estou incluído se eu deixar minha mente ser cauterizada. O Messias aqui estava falando dos pecados deles e do juízo que viria. Esse juízo que viria no futuro próximo, que já está próximo. Eles serão julgados e nós também. O Messias no verso 33 falou que eles eram escravos, que deveriam ser libertos, porque no verso 35 ele fala que o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho for libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Messias vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meus irmãos. Todos serão livres. E o mais importante, o Messias falava e fala que eles eram, e muitos podem estar também incluídos hoje, escravo do pecado e servo do mesmo. O Messias falou e fala para nós que eles podiam ser libertos, e ele fala para nós também que todos podem ser libertos desse mal. Ele falava: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho for libertar, verdadeiramente serei livre. Ele estava falando, ou seja, ele estava convertendo a palavra servo. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Por que o Messias falou isso, irmão? Ele converteu a palavra servo, que era servo, escravo do pecado, pela palavra que ele fala aqui, liberdade. Quando ele fala liberdade, liberta, ele falou: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele trocou a palavra servo do pecado por liberdade. Vocês deixarão de ser servos, e agora vocês vão ser o quê? Livre para o Messias e livre para o nosso Criador. Verdadeiramente sereis livre desse pecado, livre da escravidão, livre do sistema, livre de tudo. Pois não serás mais servo do pecado, sereis livre, se, pois, o Filho do Homem vos libertar. E o nosso Messias liberta. Se ele libertar, ele é o remédio para esse vírus. Todos os vírus, o vírus do mal, o vírus do pecado, o vírus do nosso adversário, o vírus que nos
porta para uma consciência vã, para uma consciência vaga. Ele nos liberta e nos dá esse entendimento. Então, o nosso Pai, Ele enviou o Filho não só para curar, para libertar das doenças, para curar as doenças, mas o mais importante, para nos libertar do pecado e nos levar até o Pai na sua volta. Amém, irmão? Vamos ficar com essa mensagem.